Dia que o Senhor fez para nós, nos alegremos nele. É isso, gente, nos alegremos nele. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Aninha. Bom dia, minha irmã Elminha. Bom dia, Sol. Bom dia, gente. Mais um dia. O Senhor nos permite estar aqui, né? Para aprendermos com Ele. Isso é muito bom. Que privilégio, né? Nós todos os dias recebermos orientação e direção dele para vivermos aquilo que ele tem reservado para nós. Isso é um motivo de honra, né? 7:1. Então, bora para o orvalho de hoje. Nós vamos continuar falando sobre governo da liberdade. Liberdade, gente, é a capacidade de agir independente de obstáculos. Pensa comigo, se você hoje pudesse escolher, se não houvesse nenhum obstáculo na sua vida, se você não tivesse nenhum medo, se não houvesse nenhuma restrição na sua vida, o que você faria? Onde você estaria hoje se você não tivesse nenhum empecilho? Pensa comigo. Aonde você estaria se não houvesse nenhum empecilho? Se você não tivesse medo de nada, né? Qual seria o resultado da sua vida hoje? Isso é viver em liberdade. Liberdade é eu não ter amarras. Liberdade é eu não ter prisões. Liberdade é eu não ter bloqueios. Liberdade é eu ser livre para desfrutar de tudo aquilo que eu desejo. Como eu sou, mora dentro de nós. Liberdade é viver e desfrutar de tudo que ele tem reservado para nós. Eu tenho certeza que você já recebeu promessas de Deus, que você já teve sonhos, né? Sonhos, vamos pensar, sonhos de 10, 15 anos atrás, que hoje você olha e fala, eu acho que não vai ser possível viver isso não. Porque durante a sua vida, coisas aconteceram que fizeram com que você mudasse o seu campo de visão, e você olha para isso hoje e você fala, qual é a chance de eu viver isso? Qual é a chance de eu conseguir desfrutar disso? E aí você começa a colocar amarras na sua vida, bloqueios na sua vida, dificuldades, e que aquele sonho de repente 10 anos ou 1 ano atrás, ele já não é mais possível hoje. Isso significa que você não é mais livre. Você não é mais livre para sonhar, porque as dificuldades, os traumas, os problemas te escravizou a um ponto de você não se permitir mais ir além. Olha como isso é sério. Quando nós assumimos o governo das nossas vidas, vamos pensar num governo territorial, né? O governo de São Paulo. Lá, o governador, ele foi eleito por nós, né? Nós, que eu digo, brasileiros, a maioria, escolheu um governador. O que ele precisa fazer para que ele tenha um bom mandato? O que ele precisa fazer? Ele precisa tomar uma série de decisões para que as pessoas olhem e falem assim, nossa, o governador realmente, ele assumiu o controle de São Paulo e as coisas estão progredindo, estão crescendo. E a gente olha assim e fala, nossa, tá fazendo um bom mandato. Ou não. É omisso, não faz nada, as coisas estão de mal a pior, aí você fala assim, é um péssimo governador. Não é assim que a gente faz? É muito fácil nós olharmos para o governador de São Paulo e julgarmos se é bom ou ruim ou de qualquer outro estado. É muito fácil a gente olhar para o nosso chefe no trabalho e dizer, é um péssimo governador dessa empresa, é um péssimo gestor dessa empresa. É fácil nós olharmos para o outro e julgar que o governo dele, a administração, a gestão dele não é boa. O difícil é a gente olhar para a nossa vida e falar assim, será que o governador dessa vida da minha vida, está dando conta do recado? É difícil você olhar para você e falar assim, será que eu realmente estou governando a minha vida, gerenciando a minha vida como deve ser? Esse é o maior desafio, não é mesmo? Da gente olhar para nós e falar assim, eu estou fazendo um bom trabalho. Porque a vida foi entregue a nós e o poder de ela gerenciar. Quando Deus criou Adão, ele disse assim, olha Adão, você
vai fazer a sua vida acontecer. Você que vai ser, você deve ser fértil, você deve multiplicar, você deve frutificar, você vai governar a terra. Você vai governar. Deus não falou assim para Adão: ó, Adão, eu te criei, agora eu tô com você grudadinho, ó, e tudo eu vou fazer por você. Não, Adão, agora você é independente. Eu estou aqui para todos os dias, na viração do dia, conversar com você. Você pode me fazer perguntas, Adão, nós vamos ter um relacionamento, mas as decisões têm que vir de você e são a partir de você. E às vezes nós nos isentamos da nossa própria vida e não a governamos. Nós queremos governar a vida dos outros, não é mesmo, meu Brasil? A gente quer governar a vida do outro, quer dar palpite na vida do outro. É fácil, né? Eu vir aqui e falar um montão de coisa, mas e a minha vida? O quanto eu tenho aplicado isso na minha vida? O quanto o governo tem sido verdade na minha vida? E eu posso governar ao meu bel prazer, da forma que eu quero? Não, eu tenho que governar debaixo de uma direção, né? Debaixo de uma orientação. Por isso que todos os dias Deus descia na viração do dia e tinha diálogos profundos com Adão e conversava com Adão e tirava as dúvidas de Adão, porque embora o Senhor tenha entregue a nós a autoridade, Ele sabe da nossa limitação. Então Ele vem para nos instruir e nos ajudar. E ontem nós falamos, nós lemos daquela passagem, né, aquela história que conta quando os discípulos estavam no meio do mar, aí ficou muito agitado as águas, começou a ventar muito, de repente veio uma grande tempestade, Jesus estava no barco, porém ele estava dormindo, todo mundo muito agitado. Jesus, e agora como que vai ser isso aqui? E aí Jesus acorda assim, né, eu até brinquei, tira uma remelinha assim do olho e fala: o que tá acontecendo, gente? Olha, Jesus, como é que o senhor dorme no meio de tudo isso? E ele falou: ai, tempestade, para, ô vento, dá uma segurada aí, e tudo se acalmou. E aí Jesus nos ensina a descansar em Deus, descansar no Pai, mesmo que o externo esteja muito agitado. E como isso, gente, é desafiador, né? Como é difícil, como é desafiador descansar no Pai, mesmo quando o nosso externo está abalando, agitado. Como é difícil. E aí o que Jesus nos ensinou? Dá para descansar no meio da tempestade. Aquele que confia, aquele que não tem medo, é possível essa pessoa descansar no meio da tempestade. E o que nós vamos ler hoje é Mateus 14, que também nos mostra uma outra experiência com tempestade. O que quer dizer tempestade, gente? Quando você está sonhando com águas muito agitadas e querendo te submergir, o que são isso? São as suas emoções, né? Suas emoções ali gritando, os problemas externos surgindo e você ficando abalado. Aquele que governa, ele gerencia as suas emoções e o externo não o abala. O problema externo não abala porque ele está firmado em Deus. O nosso problema é que nós perdemos o foco. Olha essa palavra. Mateus 14, nós vamos ler do 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que voltasse ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Olha que interessante. Existem momentos na nossa vida que o Senhor insiste para nos tirar do lugar. Ele insiste, fala: filha, vai. Quantas vezes ele fala pra gente que a gente precisa se mover, que a gente precisa sair do lugar que nós estamos, que nós precisamos romper. A gente insiste em ficar ali e ele insiste em mandar a gente sair do lugar. Atravessa. É necessário essa travessia. Você não pode ficar onde você está. Você não pode ficar estático. Você não pode criar raiz num lugar só, porque aquele que cria raiz num lugar só, ele não tem experiências, o seu repertório ele é limitado, e o Senhor insiste em nos mover. Você vê que o Espírito Santo, ele se move, ele não é estático, ele não fica no lugar
preso, ele se move, a gente insiste, né, em ficar ali no mesmo lugar, e ele fala, vamos gente, atravessa, vai pro outro lado. Mas ele ficou, ele falou, vão vocês, mas e a multidão? Pode deixar, eu cuido. Existem coisas que nós queremos ficar para cuidar, não é? Nós queremos ficar para gerenciar, e o Senhor fala, pode ir, porque eu cuido, porque existem coisas que nós não damos conta. Como que os discípulos dariam conta da multidão se Jesus era o caminho, a verdade e a vida? Se Jesus tinha a palavra, se era dele que fluía? E ele falou assim, vai, porque eu cuido aqui, eu fico com a multidão, eu dou um jeito aqui, pode ir na paz de Deus. Aí Jesus ficou, cuidou de tudo, mandou todo mundo ir para suas casas. Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. E aqui Jesus nos ensina uma outra coisa. Não tem como ter governo sem ter intimidade. Ele era Jesus, ele era o próprio Deus encarnado, ele era o Filho de Deus, precisava ficar sozinho para orar. Ele fluía dele, ele era o próprio Deus, tinha necessidade dele ficar retirado e vou ficar sozinho, vai todo mundo, eu preciso orar. Olhando assim, Jesus era Jesus, não precisava. Mas ele fez primeiro pelo prazer de ter comunhão com o Pai. Gente, Jesus estava sentindo falta do Pai. Ele tinha sede de estar com o Pai. E sozinho roubavam dele a intimidade, o prazer da companhia. E aí ele se retirava de tempos em tempos, não, né? Quase não, diariamente, para estar a sós com o Pai. Várias passagens você vê que Jesus ia para o deserto, que Jesus se retirava, que Jesus ficava sozinho. Ele caminhava com o discípulo até certo ponto. Fica aqui porque eu vou orar. Só que nós não, né? A gente quer andar em multidão. Vamos, Brasil, vamos todo mundo. A gente não tira um minuto para ficar a sós com o nosso Pai. Como é desafiador acordar mais cedo para ficar a sós com o Pai. Como é desafiador dormir até mais tarde e dormir mais tarde para tirar um tempo para ficar a sós. Porque o dia é corrido, né? É gente chamando, é gente no WhatsApp, é o filho, é o marido, é não sei o que, eu não sei quais são os seus desafios. Os meus é toda hora alguém chamando. E chega uma hora que você precisa dizer assim, eu não vou atender ninguém hoje. Ou então não vou atender ninguém por 1 hora, porque eu vou desfrutar. Olha o que Jesus fez. Subiu ao monte a fim de orar e ficou sozinho com Jesus. E quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Ele passou um bom período ali. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas. Como que luta contra as ondas, gente? É o que a gente faz todos os dias, né? Tem vezes que a gente começa a lutar com umas coisas que você fala, qual é a chance de eu vencer? Qual é a chance? É tanta energia que você coloca, que eu coloco em certas coisas, que a gente olha e fala, eu tô demandando toda a energia que eu tenho pra isso, mas qual é a chance de eu vencer? E eles lutavam contra as ondas, pois o vento era forte e havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, olha como esse horário aqui é poderoso, né? Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram ainda mais aterrorizados. Meu Deus do céu! Além do barco tá cheio de água, além desse vento, além de todo esse problema que veio para mim hoje, ainda tô vendo um fantasma. É um fantasma, eles ficaram desesperados, aterrorizados, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo. Cadê a coragem de vocês, gente? Coragem, sou eu. Olha que coisa linda. Coragem. E 2 palavras o Senhor usa aqui que nós temos que desenvolver na nossa vida, né? Que é coragem, que é a disposição de agir, mesmo você diante de incertezas, mesmo você diante de riscos, você ter coragem. Não, eu vou, como é que eu posso dizer? Eu vou de encontro a isso. Eu vou ver o que está acontecendo aqui. Ontem nós falamos de fuga, luta e fuga, né? Às vezes a gente não quer lutar. Você tá com medo, aí você fala assim, quer saber, eu vou fugir.
Eu vou sair daqui. E aí o Senhor fala, coragem, coragem, você precisa ter disposição a agir apesar das incertezas, apesar dos riscos, apesar do medo. Você não está se relacionando comigo? Não é todos os dias que você está lá batendo na minha porta, eu não tenho aberto para você, eu não tenho te instruído, eu não tenho mandado orvalho para você, cadê sua coragem? Precisa exercer coragem, não tem medo. O que é medo, gente? Medo é falta de confiança. Medo é você ver um problema e você ficar tão intimidado que você se recua, você dá passos para trás. Medo é insegurança. Insegurança desencadeado por falta de confiança. Eu não confio que vai dar certo, então eu tenho medo. Mas, Fê, tem coisas que é muito doida. Porque como é que eu vou avançar? Porque tudo diz que deu errado. Aí você vai fazer igual Jesus. Porque Jesus não saiu, despediu a multidão e saiu correndo para andar sobre as águas. Ele ficou ali um tempo com o Pai. Ele ficou ali um tempo em oração. A gente quer sair vivendo o milagre, fazendo e rompendo, sem ter comunhão, sem perguntar, sem trabalhar as nossas emoções. Estar com o Pai também é colocar diante dele os nossos medos. Pai, eu estou com medo. Eu não sei como romper. Eu preciso fazer essa travessia, mas eu não estou conseguindo. Essa travessia emocional, porque a maior travessia que nós precisamos fazer na nossa vida é emocional. Porque nós não somos livres. Nós somos presos às nossas dores, incertezas, inseguranças. Nós ficamos amarrados no mesmo lugar, presos a uma multidão. Jesus está falando assim, eu cuido desses problemas. Vai, pode andar, eu cuido, vai, atravessa. A gente fica ali tão preso, tão amedrontado. Os discípulos até conseguiram se desvincular de Jesus e fazer a travessia, mas eles estavam atrapalhados, gente, porque eles lutavam com as ondas. Quando Jesus chega para salvá-los, eles estavam tão perdidos, eles estavam tão sobrecarregados, eles estavam tão apavorados, que eles falaram assim, mais um problema pra gente. A gente não é assim? Às vezes tá dando tudo errado, aí por mais que o Senhor mande a providência, a gente fala assim, é mais um problema, não tô conseguindo nem crer que isso aí é uma provisão, não consigo nem crer que isso aí é Deus, e certeza que é mais um problema. A esmola é demais, gente. O santo desconfia. A gente fica desconfiando, né? E aí, às vezes, a gente fica mais preocupado ainda do que estávamos. E aí, ninguém acreditou que era Jesus. Aí, Pedro, né, sanguíneo, maravilhoso, todo cheio de ímpeto, ele falou assim... Ele gritou, se realmente é o Senhor, ordene então que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Aí o Senhor falou, só vem, Pedro. Só vem, meu filho. E aí, gente, Pedro desceu do barco, colocou os pés sobre as águas e começou a caminhar. Olha que coisa maravilhosa. Você vê que quando você tem coragem, Pedro estava cheio de temor, cheio de medo. Mas quando ele falou assim, eu tô vendo que tá tudo estranho, mas se o Senhor diz que é o Senhor, então me permita viver essa experiência que o Senhor, olha como Pedro era ousado. Era Jesus, o Filho de Deus, que estava sobre as águas. Pedro falou, eu quero me igualar nessa experiência. Eu quero ir mais profundo nessa experiência. E você vê que na oração que Jesus fez por nós, ele disse assim que nós viveríamos e faríamos obras maiores do que a dele. E Pedro já tinha entendido isso antes mesmo de Jesus falar. Se o Senhor pode andar sobre as águas, eu também posso. Se o Senhor está vivendo esse milagre, eu também posso viver. Então me permita ir. Ele disse, só vem. Só vem, Pedro. Ele saiu do barco cheio de coragem e começou a andar na direção de Jesus. Enquanto Pedro caminhava focado na direção certa, ele andava sobre as águas. Aí aqui tá dizendo assim, ó. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Até aí tava tudo lindo. Mas quando ele reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou como? Aterrorizado. Sabe por que a gente perde a nossa fé, o nosso ânimo? Nós nos prostramos porque nós reparamos. Tiramos o nosso olhar daquilo que nós deveríamos estar focado, que é Jesus, que é a promessa, que é aquilo, que é a palavra. Nós olhamos o quê? Reparamos os problemas.
Começamos a dar muita atenção ao vento, muita atenção ao falatório, muita atenção às más conversações. Tiramos o nosso olhar. E aí sabe o que aconteceu com ele, gente? Ele ficou aterrorizado. O medo não aterroriza a gente. O medo chega uma... Eu já senti medo assim. Eu senti tanto medo que eu ficar ali numa posição fetal, sabe? Ficar encolhidinha ali e falar, meu Deus, eu não dou conta desse problema aqui, eu tô vendo. E começar a chorar e chorar e chorar. Eu disse ontem pra vocês que eu nunca vi minha mãe ali numa posição fetal chorando. E ela sempre guerreando. Só que eu, muitas vezes, fiquei no cantinho aqui chorando porque eu achava que o problema era maior do que eu. Porque eu tirei o meu olho, eu reparei nos problemas, eu reparei naquilo que estava acontecendo, ao invés de eu reparar, na verdade, focar em Jesus e nas suas promessas. E aí, quando ele ficou aterrorizado, o que aconteceu, gente? Começou a afundar. Ele começou a afundar, mas ainda bem que Pedro se lembrou que Jesus estava ali. E ele começou a gritar, Senhor, salva-me! Salva-me, Jesus! Eu me perdi aqui, eu perdi o foco, eu parei de olhar para o Senhor, salva-me! E você sabe, gente, já são 7h21, mas eu vou passar só alguns minutinhos para eu conseguir finalizar. Você sabe que Jesus, ele não nos abandona quando nós desviamos um pouquinho o nosso olhar, porque ele conhece a nossa humanidade. Quem se abandona somos nós, que nos sentimos indignos de pedir socorro para ele. E aí Pedro, ele estava andando, ele olhou para o lado, ele teve medo, ele começou a afundar. Só que Pedro, ele não morreu afogado. Ele voltou rapidamente seu olhar para Jesus e disse, por favor, me salva. O meu medo me tirou do foco. O meu medo me tirou desse caminho de milagre. Me salva, Jesus, me socorre. Jesus foi lá. No mesmo, a Bíblia diz que no mesmo instante. Não falou assim, vai ficar afogando aí um pouquinho para aprender. Não mandei tirar o olho de mim, talvez eu e você faria isso. Vai ficar aí um pouquinho, vai se debater um pouquinho aí para aprender. Da próxima vez, fazer direito. Não, Jesus no mesmo instante estendeu a mão, segurou Pedro, mas deu uma exortadinha básica e disse assim, como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Poxa, Pedro, a gente podia caminhar, a gente podia ter altos diálogos, andando sobre as águas. Imagina, Pedro, o que você ia contar depois. Pedro, era para ser uma experiência incrível e extraordinária. Por que, Pedro? Você deixou a dúvida entrar. Por que você deixou? Porque você olhou à volta e achou que o vento era maior? Por que você achou que a onda era maior? Por que você achou que o problema era maior? Por que, Pedro? Por que você ficou tão preocupado e atemorizado? Eu não tô aqui. Não foi eu que falei pra você vir. Por que você duvidou? Era pra gente ter uma experiência incrível juntos. E aí eles entraram no barco. O vento parou. E os discípulos disseram, de fato, ele é o Filho de Deus. De fato, ele é poderoso. Sabe qual é o meu maior sonho? E o meu objetivo, na verdade, o meu maior objetivo é crer na promessa de primeira e não duvidar. E só andar olhando para Jesus, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para baixo, só olhando para ele. E não duvidar em nenhum momento e ter os meus sentimentos tão estabilizados, ter tanto governo sobre as minhas emoções, ter tanta liberdade de crer, ao ponto de eu ter experiências como essa que Pedro teve, de andar sobre as águas. Só andar, sabe? Só andar sobre as águas. Gente, vamos desejar isso hoje? Vamos juntos desejar isso, Senhor. Eu só quero andar sobre as águas. Me dá uma estabilidade, uma inteligência emocional, que o externo não tenha poder de me desestabilizar, ao ponto de eu reparar no que falam, reparar no que dizem, reparar no que está acontecendo e parar de reparar em ti, porque o Senhor é o único que é o caminho, a verdade e a vida. A nossa plenitude está nele, gente.
Vamos olhar para Ele hoje? Você consegue? Você dá conta? Damos conta, porque nós cremos que Ele é o Filho de Deus e veio para nos resgatar e nos dar vida e vida com abundância. Um beijo, Deus abençoe e eu te encorajo hoje a fazer essa oração para que você possa viver em novidade de vida. Amém? Beijo! Tchau, Lu, tchau, Sol, tchau, Cidinha.